Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 9 de maio de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 129, que declara: além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então, ontem nós declaramos: o mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. Não serei tentado a me atrasar por isto, né? Hoje nós declaramos: além desse mundo, há um mundo que eu quero, ok? Esse é o pensamento que se ergue àquele que praticamos ontem. Tu não podes deter-te na ideia de que o mundo é sem valor, pois se não vires que existe algo mais por que esperar, só ficarás deprimido. A nossa ênfase não está em desistir do mundo, mas em trocá-lo pelo que é muito mais satisfatório, né? Por um mundo que é muito mais satisfatório, cheio de alegria e capaz de te oferecer paz. Pensas que esse mundo pode te oferecer isso? Talvez valha a pena dedicares um breve período de tempo para pensar uma vez mais sobre o valor desse mundo. Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento de valor aqui. O mundo que vês é de fato sem misericórdia, instável, cruel, indiferente a ti, rápido na vingança e implacável em seu ódio. Ele só dá para tirar e leva embora todas as coisas que te foram caras por um momento. Nenhum amor duradouro é encontrado, pois não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo, em que todas as coisas chegam ao fim. Será uma perda achar, em vez desse, um mundo em que é impossível perder? Em que o amor dura para sempre, o ódio não pode existir e a vingança não tem significado? Será uma perda achar todas as coisas que realmente queres e saber que elas não têm fim e que permanecerão exatamente como as queres através do tempo? Porém, até mesmo estas coisas serão finalmente trocadas por algo de que não podemos falar, pois daí em diante vais para um lugar em que as palavras fracassam inteiramente, para um silêncio no qual a linguagem não é falada, mas certamente compreendida. A comunicação sem ambiguidades e clara como o dia permanece ilimitada por toda a eternidade. E o próprio Deus fala com o seu filho como o seu filho fala com ele. A sua linguagem não tem palavras, pois o que dizem não pode ser simbolizado. O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. Como tu, que permaneces preso a esse mundo, estás longe disso. E, no entanto, como estás perto quando o trocas pelo mundo que queres. Agora, o último passo é certo. Agora estás a um instante da intemporalidade. Daqui só podes olhar para frente, nunca mais para trás, para ver de novo o mundo que não queres. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro, à medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para manter-te prisioneiro. Não lhes deis valor e desaparecerão. Estima-as e te parecerão reais. Tal é a escolha. O que podes perder ao escolheres não dar valor ao nada. Esse mundo não contém nada do que realmente queres, mas o que escolhes em seu lugar é o que de fato queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera de que o escolhas para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas não queres. Pratica a tua disponibilidade para fazer essa troca durante 10 minutos pela manhã e à noite.
e uma vez mais entre uma e outra. Começa com isto: além desse mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver esse outro mundo ao invés desse, pois aqui não há nada do que eu realmente quero, né? Na verdade, aqui teria que ser: além deste mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver este outro mundo ao invés deste, pois aqui não há nada do que eu realmente quero, né? Seria o correto. Em seguida, fecha os teus olhos sobre o mundo que vês na escuridão silenciosa. Observa as luzes que não são deste mundo iluminarem-se, uma por uma, até que o lugar onde uma começa e a outra termina perca todo o significado à medida que elas se fundem em uma só. Hoje as luzes do céu se inclinam para ti, para brilhar sobre as tuas pálpebras, enquanto tu descansas além do mundo da escuridão. Aqui está a luz que os teus olhos não podem contemplar, e no entanto a tua mente pode vê-la com clareza e pode compreender. Hoje um dia de graça te é dado, e nós agradecemos. Neste dia, reconhecemos que aquilo que temias perder era apenas a perda. Bonito, né? Agora compreenderemos que não há perda, pois enfim vimos o seu oposto e estamos gratos porque foi feita a escolha. Lembra-te da tua decisão a cada hora e reserva um momento para confirmar a tua escolha, deixando de lado quaisquer pensamentos que tenhas e considerando brevemente apenas isto: o mundo que vejo não contém nada do que quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Ok? Então, lembrando que ontem nós declaramos: não serei tentado a me atrasar por isto, o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. E hoje, além desse mundo, há um mundo que eu quero, né? Nós estamos treinando a nossa vista, a nossa visão, para vermos este mundo, este novo mundo, este mundo que é o mundo que nós queremos, né? E é basicamente, esse é o processo ascensional, né? Quando nós treinarmos a nossa visão crística o suficiente, esse mundo, que é o mundo que nós queremos, fatalmente, obrigatoriamente vai se manifestar. E aí esse processo, é nesse processo exato que a humanidade está, bem aqui e agora, né? E assim, é muito bonito ver o despertar das pessoas, né? Ver as pessoas querendo saber mais, querendo estudar, querendo se conhecer, querendo meditar, querendo perdoar. Isso é muito lindo de se ver, gente. Quando vocês ligarem a TV para verem o noticiário, os noticiários, que eu fortemente recomendo que vocês não façam, quando só chegarem notícias ruins para vocês, pensem assim: é nisso que o meu ego quer que eu foque, mas eu não vou focar nisso. Eu não vou focar nisso, pelo simples fato de que eu sei que o bem está acontecendo no planeta Terra. A luz está iluminando as sombras da espécie humana. Nós estamos quase na hora do parto dessa nova humanidade, dessa nova humanidade que funciona, que manifesta, que cria, que cocria a partir de sua mente certa. O sistema de pensamento do ego no planeta Terra está nos estertores. Já está pronto até para começar para a gente chamar o padre para dar a extrema unção, tá? Por isso que a coisa está tão confusa, tá? Mas a humanidade está se saindo muito bem. Muito bem. Vocês, meus alunos, quando vocês me escrevem, quando vocês me contam o que está acontecendo na vida de vocês, o meu queixo cai, tá? Vocês são maravilhosos, vocês são comprometidos, vocês são dedicados, vocês são sinceros, honestos, vocês estão realmente imbuídos do propósito de se enxergarem. E aquilo que eu sempre brinco com vocês, né? Essa piada que a gente faz aqui no Rio,
Depois que você vê, você não tem como desver. Depois que você se vê, você não tem mais como se desver. E você não tem mais medo da sua sombra. Você não tem mais medo de encarar os seus defeitos de caráter. E falar assim, meu Divino Espírito Santo, me ajuda com isso. Me ajuda com isso aqui, porque ainda é difícil para mim eu não querer dar uma fechada no cara que me cortou no trânsito, mas me ajuda. Você pode me libertar, ó Divino Espírito Santo, dessa vontade insana de perseguir carros na linha vermelha. E então o Espírito Santo vem, desce sobre você e o milagre ocorre. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Quantos relatos eu já vi aqui, meus amores, minhas amoras, né? Depois vou ler para vocês alguns comentáriozinhos aí que eu recebi ontem no nosso vídeo de ontem, né? Eu fico muito feliz que vocês se deem ao trabalho de compartilhar comigo as percepções que vocês têm, tá? Muito bem. Vamos passar, sem mais delongas, para a leitura do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Texto do dia 9 de maio. Maravilhoso. Aprendendo novos comportamentos. Eu só posso ter novos comportamentos se eu perceber a realidade de uma forma diferente, né? Então, qual é a consequência do milagre? Aprenderemos novos comportamentos, porque nós temos novas percepções. Não é mesmo? Muito bem. Aprendendo novos comportamentos. Às vezes daremos alguns passos para trás. Isso também é normal. Às vezes é necessário. Às vezes é parte de ir para frente. É um texto dela própria, do livro Codependência Nunca Mais, cujo PDF está no nosso canal no Telegram. A vida é uma professora delicada. A dela, né? A minha vida é uma professora bastante, digamos assim, impiedosa, né? Ela vem e enfia o dedo na ferida. Ela quer nos ajudar a aprender. As lições que ela quer nos ensinar são aquelas que precisamos aprender. Alguns dizem que escolhemos as lições antes de nascer. Eu concordo com isso. Outros dizem que essas lições foram escolhidas para nós. Não, nós escolhemos, né? Quando a gente está lá no plano espiritual, planejando a nossa encarnação, a gente se reúne com os nossos mentores e a gente planeja as nossas vidas, né? As nossas encarnações, né? E eu tenho certeza que eu falei para os meus mentores assim, antes de vir nessa vida, eu falei assim, olha, eu quero limpar o máximo possível de karma que eu puder, o máximo que eu aguentar. E eles falaram assim para mim, você tem certeza, Jaqueline? Eu falei, sim, eu tenho certeza. E aí eu nasci com o meu Saturno, o deus do karma, enquadrando o meu ascendente e mais 10 planetas no meu mapa astral. 11 karmas, gente. 11 karmas. São 11 karmas, né? Na verdade, o meu Saturno está em oposição ao meu ascendente. 11 karmas. De 12, eu tenho 11. Olha que beleza. Não é uma maravilha? Excelente. É frustrante estar no meio da aprendizagem. É como sentar-se numa aula de álgebra, ouvindo o professor explicar uma matéria além de nossa compreensão. Discordo, adoro álgebra. Sempre fui boa aluna em matemática. Comecei a sofrer quando eu fui para a faculdade, que eu tinha que estudar cálculo, mas adoro álgebra. E mais do que gostar de álgebra, eu gosto de geometria. Não compreendemos nada, mas o professor confia na nossa compreensão. O Espírito Santo faz isso. Pode parecer que alguém está nos torturando com informações que nunca compreenderemos. Nos esforçamos e nos esforçamos. Ficamos com raiva, frustrados, confusos, finalmente em desespero. Achamos que a fórmula nunca entrará em nossa cabeça. Mais tarde, ao darmos uma calma caminhada, descobrimos que conseguimos. Calmamente, o presente da compreensão alcançou aqueles lugarzinhos mais profundos que existem dentro de nós.
compreendemos, aprendemos. No dia seguinte, na aula, é difícil imaginar como não podemos compreender. É difícil compreender a frustração e a confusão daqueles que ainda não aprenderam. Tudo é tão fácil agora. Por isso que a gente não tem que julgar o próximo, né, gente? A vida é uma professora delicada, a dela. Ela nos repetirá a lição até aprendermos. É normal ficarmos frustrados, confusos, raivosos, às vezes até desesperados. Depois é normal nos afastarmos e permitirmos que a descoberta aconteça. E ela acontecerá. A oração. Senhor, ajude-me a eu me lembrar que a frustração e a confusão geralmente precedem o crescimento. Se a minha situação está me desafiando, é porque estou aprendendo algo novo, alcançando um nível mais elevado de compreensão. Ajude-me a ser grata, mesmo durante a minha frustração. E que a vida seja, então, uma progressão excitante de lições. Eu não sei quanto a de vocês, mas a minha é uma progressão excitante de lições. Mal eu aprendo uma, o Espírito Santo já vem, me dá outra e assim sucessivamente. Né? Porque eu pedi lá no Entre Vidas, eu falei, ó, não quero ter paz não, eu quero aprender tudo que eu possa aprender. Né? Ele falou, tá bom, minha filha, vamos fazer então uma aula hardcore para você, tá? Muito bem. Agora a gente passa novamente aqui para o nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior, tá bom? Trazendo o seu mentor espiritual para o trabalho. Então, é a sessão que a gente vai ler hoje. Quem é o seu mentor espiritual? Responda para mim sem pensar. É o Divino Espírito Santo, o seu, o meu, o nosso Divino Espírito Santo. Ah, deixa eu mostrar para vocês o Espírito Santo que eu estou usando aqui. Ó. Eu amo este Espírito Santo, gente. Comprei numa loja de biju aqui do Rio chamada Morana. Comprei um dourado e um prateado. Não é maravilhoso, meu Espírito Santo? Ai, gente, sou apaixonada por ele. Só para vocês não acharem que eu tô sem Espírito Santo aqui. Imagine um impacto de você poder se conectar e confiar na sua orientação interior. Imagine um impacto, né, que isso teria na sua carreira. Para aqueles que estão começando, isso significaria que, independentemente da situação que você estiver enfrentando, você não mais terá que se preocupar ou imaginar o que você teria que fazer. Em vez disso, você focaria a sua atenção em como pensar. Vou pensar com o meu ego, vou pensar com o Espírito Santo. E quanto mais você pensar com uma mentalidade, a partir de uma perspectiva da mentalidade do milagre, mais você irá descobrir que isso cria melhores resultados para todos, porque o nosso objetivo aqui não é criar uma vida melhor para nós e os outros que se lasquem. Não é assim que o Espírito Santo funciona. Né? O Espírito Santo, ele tem sempre em mente os interesses compartilhados. Quem está fazendo aula do livro Texto comigo sabe do que eu estou falando. Então, o Espírito Santo tem sempre em mente o benefício de todos, o bem maior de todos os envolvidos. Então, essa é uma boa oração. Você pede pelo bem maior de todos os envolvidos, que se manifeste o que for melhor para todos. Aparentemente, gente, às vezes acontece uma coisa esquisita na nossa vida e a gente fala assim, mas como assim? Como é que o Espírito Santo me botou nesse raio dessa situação? Como isso pode ser para o bem maior de todos os envolvidos? E aí o tempo passa. E você começa a enxergar a sua vida em retrospecto. Eu me lembro que há anos atrás, eu fiz uma prova pública para uma vaga específica, que eu queria muito. Mas eu me lembro que antes de entrar na prova, a prova foi composta de várias partes, isso deve ter uns 12, 13 anos. Eu fiz uma oração e falei assim, meu Divino Espírito Santo, eu só quero esse emprego se for o melhor para todos os envolvidos. Se não for, não me dê para outra pessoa. Eu não passei.
né? Eu não passei, tá? Mas tudo bem. O futuro provou que aquilo tinha sido, inclusive, que passar tinha sido, inclusive, o melhor para mim, tá? Não menosprezando o trabalho. O trabalho era maravilhoso, mas coisas aconteceram na minha vida que foram melhores do que ter aquele trabalho, ok? Muito bem. Como exemplo, considere por um momento a diferença na energia que você traz para uma reunião na qual você tinha que obter um certo resultado. Você tem que obter um certo resultado. Versus a energia que você traria para essa reunião se a sua intenção fosse apenas ser útil e estar a serviço. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que saber o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Não é isso? Não é essa oração que a gente faz todo início de aula ao vivo, né? Eu serei curado à medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. É ele, é tudo com ele, eu não faço nada. Eu só peço ajuda. Eu levanto de manhã e falo assim, agora é contigo. Me dirija, né? Me dirija inclusive quando eu estiver na linha vermelha, por favor, que é o ponto sensível do meu trajeto, onde eu posso pisar no acelerador, não é mesmo? No primeiro cenário, essa sua vibração de angústia, né? Muito provavelmente impediria você de obter aquilo que você deseja. E isso aqui é uma coisa muito importante para a gente aprender a criar a vida, a escolher a vida que a gente quer ter, tá? Se você fica aprisionado no resultado, você não cria energia, você não consegue alinhar a sua energia, o seu campo eletromagnético com as melhores possibilidades para você. Então você tem que ir para a situação pedindo que se desenrole o que for melhor para você, para todos os envolvidos. Que seja o que Deus quiser, olha, eu até prefiro isso aqui, mas eu não sei se é bom para mim, então cuide disso. Você vai leve, você vai desapegado dos resultados. Nós precisamos aprender isso. Nós temos que aprender a nos desapegarmos, verbo pronominal, eu me desapego, tu te desapegas, ele se desapega, tá? Senão a coisa não presta, tá? Isso é particularmente verdade quando a gente quer um determinado emprego, quando a gente quer passar numa entrevista de trabalho, tá? Ou quando a gente está apaixonado por alguém. Ai, nossa, vi aquele homem maravilhoso. Aquele homem tem que olhar pra mim. Não tem, eu posso até preferir, mas o homem tem livre-arbítrio, deixa o homem lá cuidando da vida dele, tá? Por outro lado, se você muda o seu foco dessa tentativa de controlar, né, o resultado, de gerenciar o resultado para gerenciar a sua própria percepção, então não apenas isso abre a sua mente a possibilidades que você não teria considerado de outra forma, mas as pessoas estarão muito mais disponíveis a colaborar com você, porque elas saberão que você não está tentando manipulá-las, tá? E como é que as pessoas sabem? A nossa energia conta os segredos o tempo todo. Ah, mas eu disfarço muito bem. Mas a sua energia está falando. Quando você mente, a sua energia está falando. Quando você finge, a sua energia está contando. Não tem jeito, a sua energia chega antes de você. A sua energia chega antes de você. A sua energia de controle, de manipulação, chega antes de você, tá? Você pode até conseguir que o outro faça, mas vai ter sempre um amargor assim, sabe? Na situação. E no futuro, não é uma boa estratégia. Na verdade, é a pior possível. No meu interessante ponto de vista, tá? Muito bem. As pessoas estarão... Sim.
E isso não é dizer, não estou aqui dizendo que você não vai pedir por aquilo que você quer. A chave é ter clareza, sobre a partir de onde vem. Peraí. Exatamente. De onde você está vindo quando você pede? Qual é a energia? Quando o objetivo é você alinhar a sua expectativa com o amor com letra maiúscula, o efeito é que você age com maior sabedoria e compaixão. E isso faz de você uma pessoa extremamente impressionante, particularmente nos momentos em que você está sob pressão, sem você ter que se esforçar para ser impressionante, para impressionar os outros de forma nenhuma. Da mesma forma, sempre que você quiser engajar sua própria orientação interior no seu trabalho, antes de uma reunião importante ou de uma entrevista, por exemplo, tenha em mente que essa chave que essa similaridade chave entre os seus mentores de carreira e o seu mentor interno. Tenha em mente essa similaridade chave. Em ambas as situações, você é o motorista do relacionamento. No trabalho, é o seu trabalho seguir para o seu mentor quando você precisar, ir até o seu mentor quando você precisar de ajuda. Em vez de esperar que ele saiba automaticamente quando aparecer, né, e salvar o dia. A partir de uma perspectiva espiritual, o paralelo aqui é que você não apenas tem que ter clareza daquilo pelo que você está pedindo, o que significa uma mudança na perspectiva que leva você a um comportamento mais amoroso, mas também para obter aquilo que você já pediu, que você quer pedir. Ponto. Tá? E aí ela cita um texto do capítulo 11. Vamos a ele. 11.251. O Espírito Santo não pode falar a um anfitrião que não lhe dê as boas-vindas, porque não será ouvido. Quem é o anfitrião? É o tomador de decisões na sua mente, né? Então, se você não convidar uma determinada pessoa para vir à sua casa almoçar, jantar, bater papo, tomar um chá, comer uma pizza, um café da manhã, essa pessoa não vai vir. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. E aprendam, queridos e queridas, nos momentos mais difíceis em que você estiver no seu trabalho, e eu já estive aí, né? Hoje, olhando em retrospecto o que eu passei há 10 anos atrás, eu percebo que essas lições aqui que ela está ensinando, eu tive que aprender naquele momento, eu tive que botar em prática, e eu coloquei. Então, o resultado foi muito favorável para mim. Foi o melhor resultado possível. Né? O resultado foi muito favorável para mim, foi muito bom, né? E eu tive que colocar tudo isso em prática todos os dias. E eu tinha que ir para o trabalho todos os dias. E eu estava muito infeliz. Eu tinha passado por situações que, na minha opinião, eram inimagináveis, inconcebíveis, porque eu sempre fui uma funcionária extremamente dedicada. Né, aquele bad boy que você pode contar sempre, aquela que vestia a camisa da empresa, né? E eu não podia ir embora, né? Meu salário, meu ganha-pão, né? A minha casa, onde é que eu tava, cara? Foi muito difícil. E eu tive que colocar em prática e foi a maior lição espiritual que eu passei na minha vida. Eu tive que aprender na marra a tríade santa, aceitar o que estava me acontecendo, perdoar a vida, Deus, a mim mesma e as pessoas envolvidas no mal feito, entre aspas, perdoar tudo aquilo, e chegou um momento em que eu pude agradecer. De coração.
de coração. O crescimento que eu tive foi muito grande. Foi muito grande. Mas, gente, eu não parava. Era oração do perdão, era podcast que eu ouvia, era o Max Geringer, né, que eu já recomendei para vocês aqui. Eu não parava. Eu não parava. Foi um momento de trabalho muito intenso na minha vida. Foi muito recompensador, né? Por isso eu me sinto tão feliz aqui de, nesse momento dessa nossa jornada, tá podendo guiar vocês. Talvez tenha alguém aqui que esteja passando por uma dificuldade tão importante, por um desafio tão grande quanto o desafio que eu passei. Então, se você estiver me assistindo, saiba que por mais que você ache que você não está sendo ouvido, por mais que você imagine que as coisas não estão mudando, se você estiver fazendo o seu trabalho interno, a mudança pode demorar para aparecer, mas ela vai aparecer, é inevitável. É inevitável, essa mudança vai aparecer na sua vida. E é sempre uma mudança para melhor. É sempre uma mudança que vai levar você para um patamar mais elevado. Para o ser, vai desabrochar em você esse ser real que você é, tá bom? Tenha fé nisso. Não perca a sua fé, não. Levante de manhã, entregue sua vida ao Divino Espírito Santo, entregue as suas dificuldades, converse com ele, faça o seu diário de mudança de atitudes, tá? Escreva seus medos, escreva os seus ressentimentos, escreva os seus ressentimentos, converse com Deus, se esforce para perdoar se você sentir que tem alguém aí que não está sendo muito bacana com você, que está tentando prejudicar você. Abençoa essa pessoa, reza para que essa pessoa seja feliz, para que ela possa encontrar um caminho bom para ela, né? Reze para que você seja orientada sobre ficar ou buscar uma saída, né? Peça a Deus para mostrar para você qual é o caminho, tá? Ontem a Paula Lourenço, ela botou um comentário muito bonito no vídeo. Ela botou assim, no vídeo de ontem: eu percebo mudanças bem delicadas, leves, coisas que antes me deixavam mal, hoje passam despercebidas. Perfeito. É exatamente isso, Paula. A Ivone, professora, é exatamente assim que estou começando a me sentir. É bem sutil. Muito obrigada por trazer a luz. A luz veio, né? Eu não trago a luz, né? Eu não sou a portadora da luz, né? Eu sou uma mensageira, meramente isso. Quem traz a luz para vocês é o Divino Espírito Santo. Eu trago uma mensagem, a boa nova, né? Eu trago uma mensagem na tentativa de ajudar vocês, ensinar vocês a se conectarem com o Divino Espírito Santo, mas na verdade é ele que traz a luz para a vida de vocês. É ele, né? A luz, na verdade, é você mesmo. A luz somos nós mesmos, nós somos a luz. A luz veio, nós somos o Cristo, né? Essa luz do Cristo é a nossa verdadeira natureza. Então, o que acontece? O nosso trabalho aqui é apenas nos lembrarmos de que nós somos a luz. E nós somos aqueles que estão trazendo, entre milhares de outros, né? Também outros de outros caminhos, a luz para o planeta Terra, tá? Eneida: para mim, este mundo está perdendo o significado. É muito sutil, mas estou conseguindo não dar importância a este mundo que vejo. Já consigo valorizar mais os meus lampejos de contatos com o Espírito Santo. Fico alternando em ver o mundo com os olhos e perceber algumas intuições. Recebo intuições e as observo em sequência, e em sequência vem a constatação de que são verdadeiras. E eu me sinto muito feliz. Reforço o comentário da Ivone: a luz veio, eu perdoei o mundo. Muito obrigada ao Divino Espírito Santo e a Jaque. Muito obrigada à egrégora deste grupo Alquimia dos Milagres. Eu que te agradeço. Você que é uma aluna tão dedicada, né? Ela falou para mim, há um tempo atrás, ela falou assim para mim:
Quando você falou lá no início da jornada de cura da criança interior de 2023, que eu ia mudar, que as coisas iam mudar, eu não acreditei muito não, mas era verdade, mudou tudo, eu achei tão bonitinha, né? Era verdade, sim, você fez os exercícios, mudou, não tem como mudar. Fico buzinando no ouvido de vocês aí todo dia, vocês me ouvem, vocês me dão ibope, minhas spec ouvintas, meus spec ouvintes. E aí a Nilza, sim, Jaque, a visão que tenho do mundo não tem nada a ver com aquela que eu tinha. A cada vez mais me sinto um ET entre os meus. Bem-vindo ao clube. Eu me sinto um ET desde que eu me entendo por gente. Que eu olhava à minha volta e falava assim, festa estranha com gente esquisita, né? Parafraseando o poeta Renato Russo. Eu olhava à minha volta e falava assim, festa estranha com gente esquisita. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aqui é muito estranho, né? Eu olhava para os meus familiares e eu via certas frases, eu via certos comportamentos, eu falava assim, será que eu nasci na família certa? Eu me sentia o próprio patinho feio, tá? A história do patinho feio é a história da minha infância, né? O patinho feio que um belo dia ele descobre que não é pato coisa nenhuma. Ainda que eu tenha uma gratidão profunda por papai e mamãe, que foram maravilhosos, não trocaria papai e mamãe por nada neste mundo, por ninguém. Mas vocês estão entendendo, né? Não compro mais por impulso ou só porque está na promoção. O tempo na EME também diminuiu drasticamente. A TV só ligo para assistir o YouTube. Vejo meus irmãos com muito mais empatia, entre tantas outras coisas, as quais percebo de forma diferente. Eu afirmo que, embora não seja fácil, vale muito a pena persistir no estudo de um curso em milagres. Os momentos de paz são muito compensadores. É um caminho sem volta. Muito bem. E aí a Cecília Svege, minha querida, botou assim, resiliência. Resiliência, meu bem, num primeiro momento, porque depois é só alegria. Você me parece que está naquele ponto em que talvez a resistência do ego esteja muito intensa, porque o seu ego está se sentindo muito ameaçado. Mas é muito temporário, entende? Porque o próprio ego, é muito interessante como esse programa, ele vai se adaptando ao nosso crescimento espiritual. É mais ou menos como se ele dissesse assim, tá bom, já que essa mulher louca tá fazendo esse negócio aí para se livrar de mim, eu vou dar uma suavizada, né? Eu vou ficar aqui mais flexível, para eu poder sobreviver. Então me parece que é até uma própria defesa do ego, né? E aí quando ele vê, já tá ocupando o lugar dele no banco do carona. Já pulou pro banco do carona. O tomador de decisões já escolheu colocar o Espírito Santo no assento do motorista. Vocês entendem? Que esse é o lugar do ego. É meio como se a gente fosse comendo pelas beiradas, né? O trabalho que Jesus faz aqui com o curso, todo dia dá uma marretadinha, né? Então é meio como se a gente estivesse comendo pelas beiradas. Não é nada de, vou nesse final de semana aqui numa imersão, eu vou entrar com ego e vou sair sem ego. Isso não existe. Isso é fantasia. É que nem a história do trago o homem amado em 3 dias, tá? Não existe. Não existe. Não existe. O que existe é o trabalho sólido, comprometido, diário, né? Uma barretadinha a cada dia, uma consciência nova a cada dia, uma conscientização nova a cada dia, uma chavinha nova para você abrir mais uma portinha. Aí tem um dia que tem uma lição que é aquela que eu digo para vocês que são as chaves mestras, as chaves que abrem dezenas de portas, né? Que são os passos gigantescos, que Jesus chamou de passos gigantescos, entre outras, né? Se você ainda não assistiu a live dos passos gigantescos, me mande um e-mail, terei prazer em liberar o acesso para você, é paga, tá? Então, sem dúvida nenhuma,
É assim que a coisa funciona, tá? E o seu ego é como se ele fosse encolhendo. Ele vai encolhendo. Aquela vozinha que chegava, o Godzilla, que falava uá, uá, uá. Ele agora tá meio assim, ó. Entende? Ele vai diminuindo. A gente vai transcendendo. Nós vamos aprendendo que existe uma outra forma de viver a vida, né? E aí, pra gente não esquecer da lição, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver esse mundo ao invés deste mundo, pois aqui não há nada do que eu realmente queira. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero, tá? Além deste mundo aqui, há um mundo que eu quero. Essa é uma escolha, essa é uma decisão, essa é uma escolha que nós fazemos hoje, essa é uma decisão que nós tomamos hoje. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.